Olá, eu sou Danilo Soares, fisioterapeuta especialista no tratamento da coluna vertebral. Estamos iniciando hoje uma nova temporada do DTTV Saúde e vamos abordar temas relacionados à coluna vertebral. Nesse primeiro episódio, vamos falar tudo sobre a hérnia de disco, a principal patologia que afeta a coluna vertebral, causando várias limitações no dia a dia das pessoas. Para entendermos o que é hérnia de disco, temos primeiro que entender um pouco sobre a coluna vertebral. A coluna é composta de vários ossos, chamados de vértebras, e entre cada uma das vértebras existe uma estrutura chamada de disco intervertebral. O disco é responsável por amortecer e absorver os impactos que são exercidos em nossa coluna, quando caminhamos, corremos, saltamos, pegamos peso, enfim, todos os impactos e cargas submetidos à nossa coluna durante o dia a dia. Por dentro das vértebras passa a medula espinhal. A medula é uma continuidade do nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. E da medula espinhal saem nervos que vão para as diversas regiões do corpo. Por exemplo, os nervos que saem da coluna cervical vão para os membros superiores, braço, antebraço, mão. E os nervos que saem da coluna lombar vão para os membros inferiores, coxa, perna e pé. Agora vamos entender como é o disco intervertebral e como ele funciona. O disco é uma estrutura formada por vários anéis de cartilagem e no seu centro tem uma estrutura gelatinosa chamada de núcleo pulposo. O núcleo pulposo é semelhante a um creme dental um pouquinho mais espesso. Quando esse núcleo extravasa para fora dos anéis cartilaginosos, surgem as hérnias discais. Quando a hérnia toca no nervo que sai daquele segmento intervertebral, provoca dor ao longo do trajeto do nervo. A região mais comum para o surgimento da hérnia é na parte baixa da coluna lombar. Dessa região sai o maior nervo do corpo humano, que é o nervo ciático. Quais são os principais sintomas que uma hérnia de disco pode causar? Primeiro, dor na coluna onde a hérnia está presente. Ela pode estar presente em qualquer parte da coluna vertebral, cervical, torácica, lombar. Ela pode causar também dor pelo membro inferior, que são glúteo, coxa, perna e pé, mas somente quando ela afeta a região lombar. E pode causar dor pelo membro superior, que é a parte da escápula, do braço, do antebraço, da mão, quando a hérnia está presente na região cervical. Além de dor, a hérnia pode causar formigamento, dormência, alteração de sensibilidade. Também causa fraqueza muscular, pois o nervo tem a função motora, que é a função de levar os estímulos elétricos para o músculo contrair a uma ação voluntária durante o dia a dia. Toda vez que queremos mover uma parte do nosso corpo, nosso cérebro envia a mensagem que passa pela medula espinhal, pelo nervo, até chegar no músculo. Se a hérnia compromete a função do nervo, pode surgir fraqueza muscular e até mesmo perda de movimento, paralisia daquele membro. Um outro sintoma é dor ao acordar. É muito comum as pessoas portadoras de hérnia de disco acordar com dor. Isso acontece porque o disco é composto de 90% de líquido no seu interior. Toda vez que temos um impacto, esse líquido é ejetado para fora do disco, amortecendo esses impactos. Portanto, durante o dia, o disco perde volume em líquido e à noite, quando dormimos, o líquido retorna, aumentando o diâmetro e o volume do disco. Como a hérnia é parte do disco que se deslocou para o exterior, ela também aumenta, ocasionando em dor. Por isso que é muito comum as pessoas dizerem que acordam com dor e à medida que vão esquentando, a dor vai melhorando. Mas na realidade não melhora porque esquenta, e sim porque o disco vai perdendo líquido novamente e consequentemente a hérnia vai diminuindo. Em casos graves, pode levar à paralisia de um membro e até mesmo incontinência urinária e fecal. Isso acontece pois na parte baixa da nossa coluna saem nervos que vão para os esfíncteres da bexiga e do intestino. E se esses nervos sofrerem compressão, a pessoa pode desenvolver esses sintomas e necessitar de cirurgia urgentemente. A hérnia é uma patologia que afeta principalmente adultos jovens na faixa etária dos 30 aos 40 anos, com pico de incidência aos 37 anos. As principais causas para o surgimento da hérnia são hereditariedade, pois aproximadamente 70% dos casos estão relacionados a uma falha genética que leva ao envelhecimento precoce do disco e, consequentemente, o surgimento da lesão. Ocupação. A maneira com que exigimos da nossa coluna durante o trabalho é uma grande causadora da hérnia, principalmente pessoas que trabalham fazendo esforço fletindo a coluna, ou seja, dobrando o corpo à frente para pegar peso.
E pessoas que trabalham sentadas, pois ficar muito tempo sentado é a mesma coisa que trabalhar curvando, e esse tipo de movimento mantido pode levar ao surgimento das hérnias. Como é realizado o tratamento? O tratamento ideal é aquele que atua na causa do problema, promovendo a regressão da hérnia. Esse tipo de tratamento é realizado por fisioterapeutas através de técnicas específicas. Os medicamentos, eles não tratam a hérnia, apenas amenizam os sintomas e dão conforto enquanto essa não regrediu. A cirurgia é um outro recurso, mas ela é necessária em apenas 3% dos casos e deve ser a última opção de tratamento. No próximo programa, abordaremos de maneira mais detalhada como é o tratamento ideal para a hérnia de disco. Por hoje é só, muito obrigado pela sua audiência, acompanhe nosso site pelo tvcassia.com.br, DTTV informando você.